Queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês, no 4:31. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Jesus está conversando com uma mulher samaritana. A mulher estava tirando água do poço. E aí, Jesus, deixa eu ler aqui para vocês uma parte. No versículo 9 diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus, quem está pedindo a água, você lhe teria pedido e dela receberia água viva. E disse a mulher: Senhor, eu não tenho de onde tirar água, o poço é muito fundo. Onde conseguir tirar essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar vida eterna. E aí Jesus fala para a mulher: vá, chame seu marido e volte. E aí a mulher responde que não tem marido. E aí é uma conversa realmente que leva essa mulher samaritana à redenção ao Senhor. E aí Jesus não estava com os discípulos. E aí os discípulos foram atrás de comida e voltaram. E aí eles falaram para Jesus, né? Mestre, eu estou falando com você. Queres... Desculpa, gente, deixa eu me achar aqui no texto. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Então eles voltaram e falou para Jesus: Jesus, coma alguma coisa. E aí Jesus responde para eles: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. E aí os discípulos: ué, como assim? Será que alguém nos trouxe comida? E aí Jesus respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra. E aí eu queria que a gente pensasse agora sobre o tempo e sobre a brevidade da vida. Tudo o que a gente vive hoje é muito rápido. A gente estava tão ansioso pelo acampamento, e aí chegou o acampamento e aí já acabou o acampamento. E a gente é tão ansioso por tantas coisas e quando vê, já passou. Parecia que quando eu entrei na faculdade, eu nunca ia terminar a faculdade, e hoje eu já estou no 8º semestre e às vezes eu nem acredito. Na escola também, parece uma eternidade passar e quando a gente vê, já passou. E aí, se a gente for contar uma história de criança e a gente fala: não, parece que foi ontem que isso aconteceu. Se eu for parar para pensar com a minha família dos meus 15 anos, nossa, parece que foi ontem que aconteceu. E o tempo, ele é algo que é muito precioso, mas tem passado muito rápido. E aí eu queria que agora a gente refletisse se realmente nós temos aproveitado o nosso tempo e a nossa vida como nós deveríamos aproveitar. Jesus, ele tem muito a nos ensinar sobre o tempo e que ele realmente não perdia tempo. Então, enquanto os discípulos estavam atrás de algo para comer, do alimento físico, Jesus estava ali trazendo vida para uma mulher. E quantas vezes nós deixamos de fazer tantas coisas para fazer as nossas vontades e para procurar os nossos prazeres e os nossos desejos? E não fazemos a vontade de Deus. E é muito... Hoje eu estava conversando com o pastor na hora do almoço, e a gente falou, né, como é bom sentir o sentimento de realização, de gratidão. Então, chegou o fim do acampamento e a gente fala assim: nossa, deu certo, deu tudo certo. Não aconteceu nada de ruim, mas aconteceu tudo o que a gente imaginava e ainda muito mais. E é sobre isso o Evangelho, é sobre isso que Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É esse sentimento de realização,
É isso que Jesus quer que nós façamos. E é muito ruim a gente viver uma vida onde a gente fala, nossa, meu Deus, eu estou perdendo tempo com isso e que eu não deveria ter perdido tempo. E aí chegar lá no fim da vida, não, quando chegar lá eu vou viver agora. E aí quando chegar lá na frente eu resolvo o que eu vou fazer, eu resolvo o que eu vou pensar, eu resolvo o que eu quero na minha vida. Mas aí a vida já passou, o tempo já se foi. E aí nós perdemos o tempo. E aí quantas oportunidades o Senhor tem nos dado para fazer a vontade dEle, para cumprir o chamado dEle nas nossas vidas, e nós não estamos dando ouvidos. Nós estamos sempre querendo viver as nossas coisas. Nós aprendemos, nós crescemos na igreja, e aqueles que não cresceram entendem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a gente não vive isso, porque a gente não quer, que a gente está sempre querendo as nossas coisas, enquanto Ele tem o melhor para as nossas vidas. O Pai de amor. E aí, mais pra frente, a gente vai ver no 35, diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses terá colheita, e eu digo, abram os olhos de vocês e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O que Jesus está querendo dizer aqui é que, vou trazer um exemplo vivo aqui pra gente, mas por exemplo, eu não vou evangelizar a Antônia porque ela não quer ouvir. Então eu vou ficar aqui na minha, não vou perder tempo com ela e eu vou ficar aqui. E o que o Senhor está dizendo pra gente é: abra os olhos a outras pessoas querendo. Abra os olhos, não perca tempo. Há outras pessoas que estão perto de você que precisam ouvir do amor de Jesus Cristo. E o que você tem feito é perder tempo. E o tempo está passando. E aí daqui 4 meses, daqui 5 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, a gente vai olhar e falar assim: nossa, eu poderia ter feito aquilo e eu não fiz. E aí eu perdi meu tempo. E aí a gente já não tem mais como voltar no tempo. Até tentaram criar a máquina de voltar no tempo e diversas outras coisas, mas isso não dá. E uma coisa que eu tenho falado muito com a juventude, sobre a gente falar, sobre a gente viver as coisas na intensidade e também na intencionalidade. Tudo que a gente precisa fazer precisa ser com a intenção. A gente precisa começar a ser líder na vida de pessoas. Nós precisamos viver de fato o Evangelho do Senhor e ser líder na vida das pessoas. E eu fico até emocionada, porque eu tenho o privilégio de caminhar com os meus 3 amigos que estão aqui, que foram para o acampamento. E é muito legal porque a gente vive isso de fato, né? A gente vive a vida na vida. E a gente erra, a gente está junto e a gente discipula. E é muito legal isso, porque a vida na vida é caminhar. E foi o que Jesus fez. Foi vida na vida das pessoas. Jesus estava trazendo vida para aquela mulher samaritana. E o que nós estamos levando para outras pessoas. Às vezes nosso coração está tão cheio de tantas coisas ruins que a gente não tem nada para oferecer. Ser seguidor de Jesus é encher o nosso coração de amor e transbordar. E é o que nós precisamos fazer. É o que nós precisamos viver. Encher o nosso coração com os frutos do Espírito Santo. Bondade, graça, paz, amor, alegria.
e assim transbordar, para que outras pessoas vejam em nós a vida do Senhor. O tema dessa mensagem é: não desperdice a sua vida, porque a vida é breve. Hoje a gente pode ter um bebê e amanhã esse bebê pode não estar mais com a gente. Hoje eu estou aqui e amanhã eu posso não estar. Hoje você tem um filho adolescente, mas amanhã você pode não ter mais. Hoje você pode estar grávida e amanhã você pode não estar mais. A vida é breve. E aí, sabe o que acontece quando a gente se frustra nas tribulações da vida? A gente começa a se tornar pessoas frustradas e culpadas e encher o nosso coração de raiva, de amargura, de ódio, e a gente não consegue ver a grandade de Deus nos pequenos detalhes. Então, mesmo que eu tenha um filho de 9 meses e o Senhor levou o meu filho, Jesus, obrigado porque eu tive a oportunidade de conviver com meu filho, mesmo que seja em 9 meses. A gente não sabe ser grato ao Senhor por isso. E a gente quer ficar questionando sempre a Deus por tantas e tantas outras coisas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. E Ele tem um plano para as nossas vidas e para cada coisa. Saiba ser grato a Deus pela brevidade da vida, pelos pequenos momentos, pelos grandes momentos também. Se o Senhor te deu a oportunidade de caminhar com alguém e você soube aproveitar esse tempo, glorifique a Deus por isso. Mas se não, dá essa oportunidade a Deus de fazer a diferença na vida de outras pessoas e de ser vida na vida de outras pessoas também. Eu acredito muito que o Senhor está nos dando um tempo, eu digo, do ministério da igreja, onde nós somos chamados para ser luz, para ser vida na vida de pessoas. Mas para isso, nós não podemos desperdiçar a nossa vida e os nossos momentos. E não desperdiçar a nossa vida tem a ver com a minha comida é fazer a vontade daquele que começou, daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual que é a obra que o Senhor colocou nas suas mãos? Qual que é o chamado que o Senhor colocou nas suas mãos? Não importa qual seja ele, o Senhor quer que você seja vida na vida das pessoas. E eu queria chamar todo mundo que veio, que foi para o acampamento aqui na frente. Nós vamos cantar a música tema do acampamento. Todo mundo. Cíntia, Esther.